Oi, galera, que bom ter vocês aqui. Estamos começando mais um momento especial. E agora nós estamos mais próximos, né? Está começando o nosso Encontros Podcast. Eu tô muito feliz e estou emocionado. Talvez eu erre um monte de coisa, mas vai dar tudo certo no final, tá bom? O importante é a gente viver esse momento com vocês. O encontro, que é o meu arroba encontro, ele parte do princípio de que nós somos um encontro. E de todo encontro nasce alguma coisa. Porque se as pessoas estão ao nosso redor e a gente tem esse encontro, esse match, né? A cada instante, sabe? Então a gente consegue colher o melhor de cada um, sabe? Coletar o melhor de cada um, até de nós mesmos, né? Porque somos aí imperfeitos. Mas é o primeiro episódio, tô muito feliz e hoje eu fiz questão de trazer, né, o pessoal da psicologia para falar um pouco com a gente. Eu estou aqui com os meus queridos Carol e Rafa. Oi, gente. Bom? Tudo bom, amiga? Tudo bem, e você? Gente, eu tô tentando fingir costume, né? Como se ela não fosse minha amiga, mas ela é minha amiga. Ela tem alguns anos já, né? Alguns anos, desde o uns primeiro 10 semestre de anos. psicologia, né? Em que estamos aqui. 2014, 14. nós estamos... quase 10 anos, né? Quase 10 anos. Muito bom. Muito felizes, né, amiga? Muito Passamos bom. tanta coisa, gente, naquela faculdade. Fizemos FMU, aqui em São Paulo. É muito mais conhecido ali na São Joaquim, né? E nos últimos 2 anos lá em Santa Amaro. Isso. Tem gente que conhece pela Taguá, né? Isso. Off. Primeiro Ela semestre, já gente. é pós-graduada, não é, amiga? Já pós-graduada em psicologia hospitalar e psico-oncologia também. Psico-oncologia que você fez no... Eu fiz na Uni-São Paulo. Na Uni-São Eu Paulo. fiz as duas na Uni-São Paulo. As duas? As duas. Tá. Ganhei bolsa, né? Comecei a hospitalar e ganhei bolsa pra psico-oncologia. Muito legal. E estamos com o Rafa. Meu querido Rafa. Gente, vou falar também. Altas revelações, a gente é humano aqui. E humano é aquela coisa de família, de aconchego, sabe? Sempre cabe mais um. Se eu mostrar pra vocês a equipe toda que tá aqui, vocês não vão entender. Mas os dois são um casal. E é uma fofura esse casal, né? O Rafa é um querido, né? De anos aí já com a K. Cuida bem da minha amiga. Graças a Deus, só precisa casar agora. Olha, Ela que fique registrado que ela que tá me enrolando. olha só, tá registrado. Tá me enrolando. Rede Nacional. Prazer. Oi, Rafa. Prazer Que bom enorme. te receber, Rafa. Eu que fico muito feliz com esse encontro. Com esse encontro. Prazer, de verdade. É um O Rafa, privilégio. gente, ele tá começando psicologia agora, né, Rafa? Sim, tô no primeiro semestre, comecei agora. Onde você tá fazendo, Rafa? Na Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Dei uma olhada nas grades, analisei algumas coisas e vi uma grade que talvez tivesse mais interesse com Tá. o que eu busco a Você princípio. tá fazendo presencial? Presencial. A Cruzeiro do Presencial. Sul de qual que você tá fazendo? Lá Anália da... Franco. Tá, Anália Anália Franco. Franco. Eu quero fazer Cruzeiro do Sul também, que eu vi um curso de neuro lá. Sim, E eu, muito bom. nossa... É que apaixonado. neuro lá no caso, não é presencial, É, né? E aí Isso. acho que fica aquela resistência, né? De ir ou não ir, né? Ir ou Era não uma ir. das coisas que eu e o Rafa, a gente tinha conversado também. Justamente porque eu queria fazer neuropsicologia também. Só que eu falei, Ai, sou não, quero fazer no apaixonado, online. Apaixonado, gente. Ela Online quer não. fazer presencial. Tem que ser porque presencial. Tem a troca. Acho que o presencial tem a questão da troca, da vivência mesmo, de conseguir tirar dúvida Tem. na hora. Isso é verdade. Eu acho que é você tirar o tempo pra fazer aquilo, né? Uhum. Por mais que seja um tempo curto de aula, você tá lá, tá dedicando aquilo. Você Em começou casa, agora eu comecei faz uma semana. em agosto. É agora. E aí, como é que foi o primeiro dia? Cara, nervoso. Assim, é minha segunda graduação. Ah. Eu sou formado em gestão comercial. Boa. Aí eu trilho pela questão da área da saúde, sou técnico de enfermagem formado, mas não atuante. Meu Deus, você é técnico de enfermagem. Sim, mas não atuante. E eu gosto muito da área da saúde e a primeira semana foi muito boa. O primeiro dia tem aquela ansiedade, toda aquela Expectativa, né? assim. Mas totalmente quebrada com um professor muito bom. Você lembra qual foi a sua primeira aula? Foi psicologia social. Qual foi a sua? Você lembra? Não lembro da Amiga, minha foi da primeira aula. Cláudia? Não, Eu não lembro da foi. Cláudia, assim, bem no começo, sabe? Não. Que ela entrava na sala, assim, arrasava, né? O que eu mais lembro era do Renato. Ah, Né? Renato, maravilhoso Renato. também. Incrível, ele tem ele tem uma escola, gente, ótima de curso, viu? É incrível. Ah, é show de verdade. bola. Verdade, muito É boa. muito boa. Muito Lembra o boa. sobrenome dele? Santos, Renato Santos. Renato A Santos. escola é R Santos até. É muito boa. Fiz acho que 2 cursos já com ele.
no online, mas assim, é incrível. Os professores também que participam, é show de bola, é maravilhoso. Desculpa, Rafa, você falou a primeira aula que você teve foi? Psicologia social. Psicologia social. Amo, sou Sim, apaixonado. é uma área que o professor... Aliás, a gente se identifica, já me né? Ganhou, já me ganhou. Já me ganhou um professor muito bom. Vou dever o sobrenome dele, mas o nome dele é Bruno. Formado na Universidade Federal da Paraíba. Olha. Com mestrado e doutorado em Cambridge. Básico, né? Muito bom. Inclusive fica registrado também que o Cruzeiro do Sul tem ótimos professores. O 90% é doutor ou mestre. Quero aqui, ó, me patrocinando, tá? Cruzeiro do Sul, por favor. Estamos fazendo vários patrocínios, que eu entreguei para os meus convidados, tá? Que eu não sou obrigado. Gente, tô muito feliz de receber vocês. Então... Esse é um encontro maravilhoso. Há anos que eu não vejo Carol. Na verdade, a gente passou por muitas coisas nos últimos tempos. Teve a pandemia. Na pandemia a gente se viu até, né? E aí eu me mudei, fiz um tratamento e tal. E comecei a trabalhar com a clínica esse ano, né? Que nós vamos falar sobre isso também. E decidi fazer o Encontros Podcast. E quando eu pensei no Encontros Podcast, não tinha como ficar de fora o pessoal da faculdade. E claro, o Rafa, que eu conheço há muito tempo e agora tá na área de psico, né? Pra gente poder fazer esse encontro e ver o que vai surgir, sabe? O que vem dessas cabeças doidas, né? Todo mundo fala assim que psicólogo fica observando tudo, né? Amiga, desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade. Inevitável. E não é assim, é assim. Não é assim. Não é assim. Às vezes eu não observo nada. Não é? Algumas vezes a gente quer viver tanto aquele momento que a gente não para pra analisar, justamente. Não, analisar acho que não, mas a gente tá sempre observando. Mas talvez isso seja uma característica maior até sua, né? Porque você é muito detalhista, você é muito observador. Sim. Mas, assim, talvez eu que seja também um pouco mais dispersa, não tenha tanto eu sou disperso essa também. relação, sabe? Totalmente. Mas não é à toa que todos os meus pacientes eu tenho que fazer um prontuário, entendeu? Eu tenho que escrever tudo bonitinho. Quando eu encontro, né, outros, né, pacientes, eu vou lá no histórico lá, tem 2 anos que passou comigo, eu preciso achar meu histórico justamente porque eu preciso lembrar de todos os detalhes que eles me trouxeram, porque senão não dá. Eu sou mais o contrário, eu tenho uma facilidade, eu escrevo pouquíssimo, eu procuro registrar algumas coisas que o momento puxa alguma coisa, um gancho, sabe? Uhum. Então eu registro, lembro de um momento, de uma situação, e aquele momento me puxa uma história, uma informação que eu preciso. Show. E me fala uma coisa, você estava falando do atendimento clínico, né? Sim. Você hoje está atuando nessa área, você atende também na clínica? Atendo tanto na clínica hoje, né? Online, presencial. De forma online, né? Uhum. Já tem mais de 1 ano que agora eu fico só pelo online. Uhum. E também atendo, né, por meio organizacional, pela questão da mentoria residência, que é a empresa também que eu trabalho. Que é o que a gente vai falar, inclusive, já, sobre esse desenvolvimento, né? Sim. Caminho de desenvolvimento que você faz lá com os jovens que estão nesse caminho de mentoria. Sim. Deixa eu perguntar, por que psicologia, Carol? Porque a psicologia, né, vem um pouquinho da Carol ali, adolescente, da infância, né, pra ser mais sincera. Até porque, no caso, quando eu tinha 9 anos, né, acabei sofrendo uma situação em casa, né, eu tive minha casa invadida, foi assaltada, né, tanto eu, meus pais, né, minha avó estavam em casa, nós fomos amarrados e tudo mais, então tive esse episódio traumático e por conta disso eu fui pra terapia. Né? Tive transtorno de pânico, então eu fui pra terapia, fui diagnosticada, tudo. E fiquei nesse tratamento durante 3 anos. Você lembra desse transtorno de pânico? Lembro, perfeitamente. Ficou marcado. Né? Eu sei de tudo, assim, sabe? Eu sei do horário, eu sei da reação que meu pai teve, eu lembro... Das cenas. Eu lembro perfeitamente, muito... sabe? Né? Nisso já se passaram não sei quantos anos, não vou lembrar agora de fazer conta. Quase 20. Quase 20 Você anos sabe ali. que pra gente guardar as coisas boas, às vezes a gente esquece várias, né? Sim. Mas as coisas difíceis, marcantes, elas ficam armazenadas num espacinho bem especial dentro da nossa cabeça. Por quê? Tem aquela coisa de cuidado, né? Cuidado. Não é à toa, né, que nós temos essa relação de ter pensamentos disfuncionais, né? Eu puxando um pouquinho aqui pra TCC, mas assim, tem esses pensamentos disfuncionais que nós associamos, né? Então, tudo que aconteceu em um dia triste específico, a gente acaba associando como se aquilo fosse negativo também.
né? Então, por exemplo, Isso. durante muito tempo, né? A Verdade. Carol ali dos 9 anos, tudo que aconteceu no dia eu não queria fazer. Então, eu não queria ir pra escola, eu não queria ir pro shopping. Porque podia acontecer Sa- alguma coisa, né? Exatamente, a Imagina. questão da associação, né? Então, até comida, né? Por exemplo, minha mãe tinha feito aquela gelatina colorida. Ô, Kai, e né? era só você ou a sua família sofreu dessa maneira também? Eu confesso pra você que a família inteira sofreu, porém a única que teve tratamento psicológico fui eu. Uhum. Né? Então, assim, meu Que pai bom, né? até hoje. Que bom e que ruim ao mesmo tempo, porque talvez a gente tenha sentido como eu posso dizer, essa resistência da parte deles, né? O que é comum Sim. também, algumas pessoas mais velhas, né, têm essa relação de ser um pouco mais. E até porque, né, muitos anos atrás, né, hoje a gente tem vamos colocar ali uma tranquilidade para ser para ter o tratamento, né, com um psicólogo, para ter o tratamento com um psiquiatra, hoje tá um pouco mais natural, hoje Sim, tá um eu pouco acho mais que a comum, né? psicologia, não interrompendo, mas já interrompendo, né? a psicologia é uma área muito nova. Sim. Assim, se você comparar com medicina, Uhum. a Não, com psicologia está certeza. engatilhando. E no Exato. Brasil, muito Mais ainda. mais. Então, acho que a resistência Tanto que ainda não há uma formação, Sim, né? De um e- espaço pra psicológico pacientes, bem formado. Para pacientes, para clientes, no caso, mais antigos, mais velhos, por exemplo, pais, avós, tem uma resistência muito grande. Porque tem aquele clichê de psicologia, psicólogo só vai quem é maluco, quem é doido. E não é assim, né? Não é a realidade, né? Sim. A psicologia, ela é importante em todos os âmbitos da nossa vida, né? Uhum. E quando a gente fala de psicologia, não no nosso país, ainda é uma coisa muito nova, gente. A gente tem dados onde hoje no Brasil somos em torno de 400 mil formados em psicologia. Agora você coloca isso para a população. Sim. É um boom, né? Sim. E detalhe, de cada 10 pessoas, uma procura o serviço, né? Sim. E tem ainda o preconceito, Sim. né? Não vou passar no psicólogo, porque é coisa de doido, sabe? Enfim. Gente, eu queria pedir perdão pra vocês, porque eu não sou assim. E tem uma fofura aqui na sala dominando junto com a gente. E eu esqueci de apresentar, porque eu tô nervoso. Mas é a Liz, ó. É a filha do Rafa. Dá um tchauzinho, Liz. Então, tchau. Dá um tchau. Fala, oi, gente! A Liz tá aqui, conhecendo o espaço, bem simpática. Ela me mostrou o livrinho de desenho dela, da Patrulha Canina. Quantos anos tem a Liz? Três. Para 4 em outubro. 3 anos desse Ah. Para tamanho. 4 em outubro. 3, mas aí eu vou fazer Gente. 4 em outubro. E desenvolvimento humano, né? É bom que a gente acompanha Muito. tudo. Muito. Você, como Muito pai, você vai desenvolvimento. ver na faculdade agora, Muito desenvolvimento. nas aulas de desenvolvimento, passo a Eu passo. tenho agora, esse semestre, eu É? tenho desenvolvimento É em incrível. infância e adolescência. É incrível, é incrível, é incrível. É algo muito. Eu acho que vivenciar essa experiência com ela é muito bom. Ô, Rafa, aproveitando, por que psicologia? Por que não psicologia? Por que não psicologia? Eu acho que assim, como eu falei, eu tenho uma vertente de área da saúde desde que eu me entendo. Pela enfermagem. Sim. Você chegou a trabalhar como Não, enfermeira? não, eu acho que a enfermagem, eu perdi o encanto pela enfermagem em algum momento. Sabe? Eu acho Dentro que, do curso mesmo. não, eu acho que na vida, eu acho que eu passei por algumas situações em que a enfermagem foi gatilho para problemas de relacionamento, relacionamento que eu tive, em que a pessoa que eu me relacionava era extremamente ciumenta, então a enfermagem é uma área dominada por mulheres, então isso me gerou uma coisa que, acho que internamente, eu me bloqueei para muita coisa da enfermagem, Sim. sabe? E concluí o curso e meio que perdi o tesão mesmo de colocar em prática, de viver, sabe, a enfermagem. E buscando entender melhor as coisas, comecei claro, a convivência com a Carol, é muito fácil. É muito fácil não se encantar pela psicologia. Demais, né? E comecei a buscar mesmo, porque eu falei, tô com 30 anos, eu preciso buscar alguma coisa que eu vá fazer pro Rafael, sabe? Pro Rafael, assim. Não só pro Rafael, mas pra Liz também, sabe? Porque eu quero que ela tenha condições que eu não tive. Você Eu diz quero... assim pro seu legado, né? Sim, pro futuro, assim. Uhum. Eu quero que ela tenha opções que eu não tive, Sim. sabe? E a psicologia consegue me proporcionar isso, assim, não só na questão financeira, que é importante, mas na questão de desenvolvimento de carreira, sabe? Eu acho que a psicologia tem uma área muito ampla de atuação, então você pode se encaixar, porra, eu não me encaixo na clínica, Muito ampla, mas eu me Rafa. encaixo no organizacional, ou me encaixo
projeto social, Uhum. me encaixo no esporte. Você vai encontrar alguma coisa. A gente já vê isso desde a faculdade, né? Sim. De tanta variedade Sim. que tem. Sim, a gente vai encontrar alguma coisa. E a psicologia me encanta, cara. Assim, a psicologia me encanta. Eu Que acho bom. que a experiência humana, falando com humanista, Experience. a experiência humana é muito bom, porque cada indivíduo é um só. Cada A gente é indivíduo único, só. né? Exatamente. Então, acho que buscar essa, como eu posso pontuar, individualidade, essa coisa essa essência que só a gente tem. E o conhecimento Sim, disso, né? sim, sim. A psicologia envolve muito essa questão do se conhecer, né? Temos um espaço, que nem o encontro ele é gerado, mas dentro desse espaço do nosso encontro tem o nosso conhecimento Sim. sobre Com nós. É uma questão de autoconhecimento, né? Uma questão de autoconhecimento. Infinita, né? A gente coloca Amiga, aí como essa pontuação. infinita. Infinito, né? Nós estamos em constante Eu tento evolução. fugir disso todo dia, mas não tem como. A gente tem a sombra, né, no meio disso. Quanto mais a gente foge da nossa sombra, mais ela aparece. Ela aparece Exatamente. até nos nossos pacientes mesmos. Até nos nossos Entendeu? pacientes, dizia meu professor, eu acho que era o Renato, Não era o Renato, era o Salvo. o Saulo. O Salvo. Vocês vão ter os pacientes que vocês merecem. Sabe os conflitos que vocês precisam lidar Ele fala internamente? desse O karma jeito. vem, o karma Exato. vem. Ele aparece diante de você, Exato. sentado. E Quando pior Se que você não menos lida, esperar. né, com você mesmo, você Uhum. vai ter que lidar com o seu paciente com esse Exatamente. conflito, com essa queixa. Então, assim, até mesmo para que você traga um melhor tratamento, né, acompanhamento para esse paciente, você precisa fazer o quê, então? Se conhecer, se conhecer. permitir, entendeu? E entrar no Ir seu além, tratamento né? também, Exatamente. né? Dentro do se permitir tem aquela coisa assim, não sou perfeito. Então ali você já é tipo um contrato. Você já aceita que você tem um desenvolvimento para ir buscar, né? Para você ir além. E como a gente falou, é infinito, gente. Uma hora que, por exemplo, hoje, tudo bem, hoje eu já, um exemplo, hoje eu já lido bem com a ansiedade. Mas daqui a pouco, meu bem, Até porque a gente sabe que podem surgir novos gatilhos, né? novos gatilhos, Então, novas situações, novas emoções. Novos medos, A psicologia ela tá tão presente no dia a dia em tudo, Sim, com certeza. né? Acho que o autocuidado é uma coisa que a gente tem que ter diariamente. Né? A questão Autocuidado, do- inclusive, de saúde mental. Sim, eu, Né? eu falo muito pra Carol sobre isso, que o pessoal posta muito o hashtag tá pago. Uhum. Se todo mundo fizesse isso pra terapia, o mundo talvez fosse muito melhor, Nossa, amigo, arrasou. sabe? Acho que se todo mundo que vai pra academia fosse pra terapia também, Desse jeito, né? sabe? Cheque. Acho que o pessoal ainda tá no intuito de se preocupar muito com o externo Uhum. e o interno ainda não é o foco. É. Vai mudar, essa chave vai mudar. Em muitos países desenvolvidos, a chave está começando a mudar, já mudou em muitos países. Mas Já no mudou Brasil em vai alguns mudar. países, sabe? Eu exato. acho, porque o externo, ele é reflexo do que a gente é internamente, Uhum. sabe? E se a gente cuidar só do externo ou só do interno, tem que ter um equilíbrio. Uhum. Se a gente cuidar só de um, o outro definha. Isso é verdade. Ô, Rafa, você tava falando agora um pouco da Liz, né? Sim. E eu tava pensando no desenvolvimento dela mesmo. Daqui a pouco a gente vai entrar com a Carol na questão de desenvolvimento dos alunos lá, que já são bem maiores. Sim, sim. Mas a sua filha é pequena. E você tem a sua formação. Hoje, no mundo em que vivemos, de internet, de globalização, qual que é a sua preocupação com a Liz, né? De ter o melhor desenvolvimento, sabe? Psico, socioemocional. Sim, sim. Eu acho que, eu acredito que a internet, ela é um marco que marcou uma geração. Marcou uma geração, a Marcou nossa uma geração, né? Assim, eu fui ter um celular com internet, por exemplo, eu tinha 20 anos já. Amigo, você é da época do Conectar à Meia-Noite? Sim, pulso. Tinha que ter um pulso. Era... Tinha que ter um pulso, ou então fim lembra de semana. disso? E você tirava o cabo do telefone, o E telefone fazia não um barulho funcionava. enorme. Eu tinha que botar o pano assim debaixo Sim. da porta pra minha mãe não escutar que eu tava entrando depois da meia-noite. E hoje, acho que a facilidade que eles têm, sabe? Ela pegou muito rápido, sabe? Do nada, Facilidade. quando começou assim, eu comecei com a resistência, que eu falei, pô, acho que talvez brincar mesmo, a parte lúdica de brincar com brinquedos, brincadeira mesmo, igual a gente fazia na nossa infância, é importante. Uhum. Mas quando eu dei, ela pegou, ela começou a desenvolver de uma forma muito mais rápida, sabe? Eu acredito que Muito mais rápido. principalmente porque ela é uma criança que ela tem uma coisa atípica da maioria das crianças, que é a questão de ter nascido na pandemia, um pouco antes da pandemia. Então, quando ela foi entrar na escola, começou a pandemia. Olha.
Então a criança não teve esse Sentiu esse desenvolvimento. baque. Não tem esse né? desenvolvimento da creche de começar a conviver muito rápido com criança. Amigo, o que vai Começar- ser a geração daqui a Sim. 20 anos? Essa que passou pela pandemia agora, pequenos, né? Sim. Ela. Então a gente não pode querer medir ela pela regra dos outros, porque Não tem é uma como. geração diferente. Aliás, eu acho isso até Aliás, saudável. ela ama um álcool né? em gel, né? Ama Ela álcool em ama um gel, álcool em gel. ama Ela não álcool em pode ver gel. um Olha álcool só. em gel que ela fica ali, né? Porque na porta da creche ficava um dos senhores lá ficava com álcool em gel pra dar pra todo Não, mundo. Ela já vinha e- assim com a mãozinha. é. Assim. E assim, o cuidado que a saúde teve durante a pandemia foi muito importante Sim. e tudo mais, né? Porém, sofremos. Muito. Então imagina pra uma criança da idade dela, né? Chegar na escola e o professor ficar falando, olha, alquinho na mão, olha, lavar a mão, olha, não leva a mão na É boca. que por uma, vamos colocar assim, né? Por uma parcela também, ela não tinha aprendido Uhum. diferente, Sim, né? Então, Pra ela é o normal. Pra ela Pra não. ela é o normal. mas Que era o mundo ideal, né? Exato. Mas aí entra nessa pauta também, por exemplo, da mão na boca, né? Justamente, poxa, sabemos, né, que a criança tem a fase oral, né? Então, assim, querendo ou não, vai colocar tudo na boca. E aí você ter que ficar monitorando isso também. Ai, meu Deus. É porque você tem que podar algo que é natural, né? Porque a fase oral é natural. Toda criança passa por isso. E você ter que podar isso. É complicado. regular Sim. e talvez isso tenha um reflexo também. Sim, a gente vai ver daqui a alguns anos. Vamos. Ô, Cá, como que é essa questão do desenvolvimento, já pulando, né? Da idade da Dela? Alice, dos 4 anos, já para os maiores. Qual é o público do local de trabalho que você trabalha? Olha só, nós temos aí essa média de 22, mais ou menos. Vamos colocar até uns 30, 35, mais ou menos, né? Justamente porque são alunos de medicina, então são Cursandos. a maioria, né? Aham. Vamos colocar metade, né? A metade tá ali nos últimos 2 anos, último ano, e já tem uma galera que já se formou, né? Então, que no caso eles estão tentando a residência médica, e nós somos, né, uma mentoria justamente para organizar, para ajudar, para direcionar, justamente nesse caminho da aprovação, né? Então é mais ou menos nessa média ali de 23, mais ou menos até uns 30 Os anos, alunos mais que ou estão menos. concluindo a faculdade. a faculdade. Já é um processo mesmo de mentoria, né? Sim. Importante até na carreira deles, né? E você atua com bastante conflito, não é, cara? Bastante conflito interno, né? Também, querendo ou não. Eu trabalho, acho que também posso colocar, tem ali uns 50% nessa questão de organização, de fato, como é que eu me organizo, né? Eu tenho um tempo muito escasso, né? Eu tenho um tempo muito curto ali pra fazer isso, pra estudar uma grande quantidade de carga horária ali de aulas, enfim. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não pode se desvincular, né? Não tem como, por exemplo, a Carol ser só estudante, a Carol ser só namorada. Não, eu sou tudo ao mesmo tempo, vamos colocar Tudo. assim. Né? Então não tem como eu chegar em um aluno e falar assim, olha, aqui você será só estudante, né? Lá no hospital você é só médico. Não tem como a gente fazer isso. Então, E a gente vê isso na prática, né? Exato. A gente via isso também na psico, né? Sim. Porque a nossa sala começou muito lotada, era 70 pessoas. não era muito mais, eu acho que era 120. 120. Quando começou, depois que foi diminuindo, por isso que eu confundi. E, é muita gente, é muita história, é muita vida entre o humanismo, Sim. sabe? E, por exemplo, todos por um mesmo objetivo, né? Que nem lá no seu serviço. E tem o dia a dia. Tem os adereços, né? Tem as emoções, tem as subjeções, sabe? Tem as emoções que vêm junto. A gente não tá bem todo dia, né? A gente não tá bem Exato. todo dia, não acorda Barbie todo dia. Não tem como tá bem todo dia, ninguém tá bem todo dia, sabe? Né? E é uma rotina, querendo ou não, né? É uma rotina muito intensa. Muito intensa. Muito demandante, Sabe o né? que me fez lembrar você falando isso? É série de médicos, né? Você gosta de alguma em particular? Eu já assisti Grey's House. Anatomy. O Rafa Grey's ama. Anatomy eu amo. Gosto muito House do House. muito bom. E o House é incrível, o House né? ele é um dos melhores personagens. Pioneiro, digamos. Eu acho que ele é um dos melhores personagens de todos os tempos. Ele é Não, um mas caso é porque atípico. você não conhece Meredith Grey. Entendeu? Mas, gente, eu parei na 7ª temporada, não deu pra mim. Você não Desculpa. assistiu não tudo. Dá. Não dá pra mim. Falta as minhas depois da pandemia. Mas é porque assim, Falta você só tá. umas 200. Porque assim, você tá assistindo É a uma 7ª faculdade, temporada. gente. E aí, de repente, ela lançou a 23ª. Já Gente, lançou, não você deu pra acredita? mim, não deu pra mim. Aí eu falei, não. E assim, Não me tô dando lembrou. conta. Me lembrou porque na série que eu assistia bastante, Grey's Anatomy, mostra bastante essa fase de mentoria,
dos médicos, né? Já na finalização do curso, quando eles estão para se formar. E mostra exatamente isso, a exaustão. Eles tinham muita exaustão emocional. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Mas imagina você ter isso dentro de um curso, dentro da faculdade. E aí você pensa, o que vai ser da minha vida? É que ao mesmo tempo, vamos colocar assim, né? Por mais que eu tenha dado essa ênfase, né, na medicina em si, nós sabemos que em todas as profissões tem isso. Tem essa questão, né, do cansaço. Entenda esse mérito de falar sobre a medicina justamente pelo trabalho em si, né? Mas, vamos assim, para as cargas horárias? entende? O burnout vem. Também, na psicologia também o burnout vem, entende? Em muitos lugares, né? Vamos pensar aí na questão de ser bancário também. Muitas vezes você vê muitas pessoas tendo burnout por conta do trabalho Amiga, hoje em no dia, banco. blogueiros, Exato. né? Né? Com gravação caseira. Mas Sim. não é caseira, é uma produção, Sim. entendeu? Sim. E aquilo tudo, burnout. Então, assim, é uma demanda muito grande. E claro que tem esses conflitos internos, porque você recebe uma demanda de. Vamos pensar, e se eu não passar esse ano? Sabe? Se eu não entrar na residência esse Tem uma ano? autocobrança né? muito Autocobrança. grande. Tem aquela questão de, por exemplo, os meus pais querem que eu passe na USP, mas eu não quero ir na USP, sabe? Então, tudo bem, você não precisa. Mas até trazer essa normalização, sabe? Essa questão comum de, por exemplo, Pra tudo vida bem, da pessoa, né? né? Tudo bem. Ah, eu faço muito Né? isso com os meus pacientes, Né? sabia? Por exemplo, chegando no consultório assim, ai, Heitor, não tô conseguindo, não consigo levantar da cama. Tá tudo bem, cara. Você vai se culpar, você vai se matar por causa disso? E vai adiantar de alguma coisa? O que a gente vai fazer agora? Não é? O que a gente vai fazer agora? Então, peraí. Continua deitado, descansa mais um pouquinho. Quando você puder levantar, a gente faz. Não é? E vamos em frente. Entendeu? Porque os ritmos são diferentes. Sim. Né? E eu falo que, por exemplo, nessa questão, né, dos médicos, acontece que eles mudam, né? Eles rodam, né, em vários setores, em várias áreas ali no internato. Então, uma semana eles estão na cirurgia geral, na outra Como semana... assim, internato? Vamos lá, né? Vamos nesse processo Eles aí moram lá? Não chega a ser nesse nível, Quase, mas é quase. quase. É quase. Eu imagino, né? Né? Então, Tipo, assim, das 8 da manhã, às 8 da noite vai pra exato. casa pra dormir e volta. volta, exato. E, tipo, exatamente. perde 2 horas no trânsito, de ida e de volta. Exato, É isso, exatamente, mais ou sabe? Eles, no caso da graduação, são 6 anos, e os últimos 2 anos eles passam nessa questão prática, né? Então, eles vão... Depende de cada faculdade, né? Mas, assim, nesses 2 últimos anos, eles acabam Como tendo essa prática o mesmo internato do- entenda como estágio. É, Basicamente o Vamos colocar estágio de Legal, psicologia. boa. É, É vamos como colocar a assim. clínica, era Sim. pra gente. isso, Meu, sim. a gente passava a manhã toda na faculdade e a tarde na clínica. Só que eles vão pro hospital Não, pra... era clínica e mentoria. Estágio, a gente né? tinha também tinha a supervisão, né? supervisão. Sim, né? No caso deles é a mesma coisa. Então, assim, vamos pensar, né? Quando você se forma médico, você se forma generalista, Uhum, entende? verdade. Então você é médico generalista. famoso Clínico geral, né? Clínico geral, vamos colocar ali que você também precisa ter uma residência para De ser uma clínico. residência, Entendeu? você acredita? Eu Você fiquei precisa de uma sabendo disso residência. depois. Sim, né? E assim, o mínimo da residência, vamos colocar que são mais 3 anos. Depois que você acaba a graduação, você precisa passar por um concurso público, chamado residência médica, para que você passe mais 3 anos, por exemplo, para você ter o seu RQE, né? Que Isso já é pra direcionado. toda, por exemplo... Especialização. Isso que eu ia perguntar, pra toda Sim, especialização. Sim, Em por exemplo, qualquer se você lugar. quer ser especialista, vamos Tem que colocar passar nessa nesse questão. concurso, é como Exato. se fosse a OAB. Exato. Ah, entendi. Boa. Né? Então, assim, eu quero ser anestésio, né? Eu quero anestésio, eu quero ser uma médica, né, especialista em anestesiologia. Então, o que eu preciso fazer? Tá bom, já me formei, já tenho o meu CRM, né? Me formei, tudo bonitinho. E aí, eu tenho sempre, no final do ano, eu tenho um concurso, né? E aí... É um outro vestibular. É basicamente um outro vestibular. Vamos colocar Começa assim. tudo de novo. Não é assim, a OAB, você comparou com a OAB. A OAB, todo mundo que passar, passou. Aham. Lá não, por exemplo, um hospital em específico abre 3 vagas para anestésio. Então vai ter um concurso e 3 pessoas vão 3 passar pessoas para vão fazer ser residência em selecionadas. anestésio. Aham. Entendeu? Vou dar o exemplo, por exemplo, do SUS São Paulo, né? SUS São Paulo é uma das maiores instituições que nós temos aqui em São Paulo, no caso, e ele é uma das instituições que mais liberam vagas, Uhum. tá? Então, assim, nesse ano, né? Para esse ano, eles liberaram em torno de 180 vagas para clínica médica. Tá. Em O compensação... São Paulo é o SUS mesmo. É o SUS São Paulo, Tá. exato. Já no caso de psiquiatria, eles liberaram 24. Então, assim, se você quisesse Quantos ser, candidatos? né?
E aí você tem, assim, 50 candidatos para uma vaga. Pra uma vaga. Entende? Uma das áreas que é menos, talvez menos concorrida, procurada, é a questão de medicina da família e comunidade. Uhum. Tem pessoas que, por exemplo, não fazem cursinho, não fazem mentoria. Tem pessoas que sim, porque também querem passar em uma instituição específica, Sim. né? Só que assim, são 10 vagas para um candidato. Entende? É discrepante, extremamente discrepante. Sabe? E durante, né, esse processo, você tem vários planos, vamos colocar assim. Você tem o do aluno que está acabando o último ano da faculdade, né, que está já investiu tanto e correu tanto, chegou até ali e vai ter que recomeçar. E já quer emendar. E já quer emendar, né? Um no outro, né? Eu saio da faculdade já para ir para residência Na médica. verdade, é um ensaio da vida, não é? Porque a gente sempre recomeça, gente. Em tudo, em tudo. Sim. Quando termina uma coisa, já começa outra e vou me preparar. Ontem eu tava vendo um podcast e era de neuropsicologia, né? Aí a doutora lá até falou assim: existe uma situação do querer, eu quero ser, eu quero ter, eu quero, e eu quero. Talvez seja a questão do condicionamento, né? A gente acaba condicionando muitas coisas. Então, por exemplo, eu só vou comprar um carro depois que eu acabar a faculdade. Exatamente. Entendeu? Eu só vou fazer outra faculdade tá depois que eu entendendo? estiver estável em outro, né? Em um emprego X, sabe? Então a gente tem muito dessa de condicionar. E eu sempre trago muito isso, até não só para os alunos, mas para os pacientes em geral, sobre essa questão do quanto a gente condiciona. Então, assim, a gente deixa de aproveitar, entendeu? Social também, né? Exato, sabe? A gente deixa de aproveitar muitas coisas, principalmente o presente, porque a gente tá tão focada nessa questão de futuro, né? O tempo todo. Eu quero comprar meu carro. Eu quero fazer outra faculdade. E aí a gente esqueceu desse caminho que a gente tá percorrendo. É como se fossem máquinas, né? Sim, Vambora. Acho que é por isso que a gente tem muita coisa da questão da depressão e da ansiedade, né? Da depressão O e da depressivo ansiedade. sofre pelo passado, o ansioso pelo futuro. Coisas que não conseguimos controlar, controlar, e o né? presente, que não tem nas mãos. A gente vive muito pouco. E o presente, no fundo, é o que importa. É o que importa. Sabe? Porque pra gente ter um futuro bom, a gente precisa ter um presente bom. Sabe? Eu não falei no começo, devia ter falado, mas eu vou falar agora. O encontro, ele... o encontro é de uma linha humanista, né? Que é a minha linha. E a linha humanista, ela é focada no presente, né? Então a gente traz tudo para esse momento de agora, porque o seu momento de vida de cura é agora, né? O seu momento de percepção é agora, né? As suas emoções estão rolando dentro de você agora, cara. Né? E o que você tá fazendo em relação a tudo isso, sabe? Porque às vezes é que nem a gente tava falando, é uma máquina tão assim, somos incríveis, né? Vamos produzir até o máximo, bota a lenha aí que vamos embora. E aí a gente esquece que essa máquina precisa de outras coisas, como você disse. Aí eles percebem que não são só médicos, né? Eles são filhos, eles são maridos, eles são esposas. E equilibrar isso, eu acho que esse é o segredo pra gente conseguir ter uma vida mais tranquila, sabe? Equilibrar isso. Conseguir dosar o quanto você tá se doando pra cada coisa. Porque a gente não pode se dedicar 100% a tudo. Porque não tem como. Não tem como. A gente tem que pegar e falar, naquele momento, igual eu tô aqui agora. 100% é naquele momento. Sim, 100% é naquele agora. Né? Mesmo que aquele 100% realmente não seja 100%, né, em geral, mas se é o seu máximo naquele momento. Exato, se naquele momento você pode dar 20%, é isso que você vai dar. Exatamente. Entendeu? E você vai dar com qualidade. Que é o seu 100%. Entendeu? Isso me faz, por exemplo, viver esse momento. Esse momento foi muito esperado, né? Tava no meu coração há muitos anos, sabe? E nasceu. E tem a programação, tem aquela correria, pá. Só que aqui dentro, entramos e estamos aqui. Você acha que eu tô preocupado com o resto? Exatamente. Claro que tem toda uma lista aqui na cabeça, né? Sim. Mas eu tô vivendo isso aqui, sabe por quê? Porque se eu não viver isso aqui, eu não consigo passar pra vocês o que eu quero. Entendeu? Que é exatamente isso, né? Se a gente pega isso do presente, a gente acaba com tantas coisas que nem você trouxe, né? A questão da depressão, da ansiedade, a questão do pânico, que tem dado muito, né, nas pessoas, também vem do excesso de ansiedade, do excesso de medo, do excesso da falta de controle. Tem a questão da comparação também, né? Eu acho que assim, a gente tá vivendo num momento, voltando um pouquinho pra parte da internet, que a gente tava comentando, a internet trouxe essa parte, por exemplo, as redes sociais, da comparação.
da nossa vida nunca ser boa o suficiente, de sempre a vida de alguém Nossa, ser a gente melhor, nem falou de rede social ainda, né? sabe? Isso é um BO. Sabe? E isso é Mas eu muito- utilizo delas, vamos em frente. Isso é muito relevante. Tava lendo um livro que o professor já indicou, do Michael Gazzaniga, Sim. que é Ciências Psicológicas. E fala sobre um estudo feito em Michigan, que quanto mais as pessoas usam as redes sociais, mais elas são infelizes com a vida delas. Sabe? Parâmetros, E, né? e isso é muito relevante. Uhum. Porque a gente vive na rede social, Exatamente. sabe? Exatamente. E isso é um E problema. é dedinho na tela, assim, aí você vai vendo que o outro é, Sim. o que você não é. É. E a Você insatisfação vai trabalhando, entrando. Sim, Você sim. trabalhando e o outro... Não, e você nem lembra Sim. pra que você tá vivendo. É. Né? A questão da rede social, ela vai muito mais além, gente. E é o que a gente sempre fala, né? Tudo que tem na rede social é justamente o que a gente quer que os outros vejam. Não é 100% da verdade, 100% ali, entendeu? Muito líquido. Não é uma câmera ligada Entendeu? ali, ó. Tá ligado? É a mesma coisa que eu É o falo. que a gente Nossa, quer mostrar, né? você pode ver, por exemplo, vou entrar nesse mérito também do comparativo dos médicos, né? Mas assim, você pode ver que tem muitas pessoas que estão ali sorrindo, estão fazendo um plantão de 24 horas e estão sorrindo. E tem alguns outros alunos que falam, cara, eu não tô aguentando 10 horas de internato, 10 horas Sim. de estágio, sabe? Será que é normal? Gente, Eu não digo, tem gente, como comparar. Exato. Sabe, Né? a nossa régua não é igual. Não é igual. Não é igual. Envolve muita coisa, assim, temperamentos, sabe? Envolve família, envolve construção, né? Cognitivo, muita Sabe? coisa. Por que a gente vai se comparar? Só que essa comparação, ela existe, Sim. como você trouxe, né? O tempo todo. Isso tem sido O tempo cada vez todo. mais base de estudo, né? Porque as pessoas estão adoecendo nessa base, né? De comparação. Por falar em rede social, lá no seu trabalho, tem gente que trabalha com rede social, você vê isso lá, já tem essa galerinha que, tipo, tá lá lutando pela medicina, mas também tá, ó, oi, tô aqui. Sim, não, nossa, tem bastante, assim, tem bastante, eu falo que tem bastante justamente porque eles É querem uma nova mostrar- geração, né, cara? porque eles também querem mostrar um pouquinho dessa questão do interesse, sabe? Por exemplo, como assim alguém consegue fazer 24 horas de plantão e ainda assim tá bem pra ir pra academia, sabe? Então eles gostam de algumas vezes mostrar como eles também se planejam, né? Vamos colocar ali a questão da rotina mesmo. Então, tem uma aluna que eu gosto muito, né? Mas sem citar nomes, mas eu gosto muito. E ela justamente, ela mostra a rotina dela. Então, ela mostra a rotina dela acordando 3 horas da manhã, sabe? 3 Ela horas da acorda manhã. 3 horas da manhã. A gente já conversou muito sobre isso, confesso. E a saúde Né? do sono, como é que fica? Então, justamente, mas aí a gente tenta organizar o máximo pra que isso fique adequado. Então, assim, aquelas 8 horas de sono. Então, tem dia que ela vai dormir 8 horas da noite. Uhum. Sabe? A gente tenta adequar isso pra ela também. Enfim, né? Mas assim, ela mostra o dia inteiro dela. Então, ela mostra fazendo as marmitinhas fit dela, ela mostra o treino dela. Claro que ela coloca lá no tempinho mais rápido, né? Claro. Pra caber no Reels, mas É aí verdade. ela faz, De 1 né? minuto, Exato. porque a vida passa em 1 minuto, Né? não é? Então, assim... Porque eu sou lindo, maravilhoso, faço tudo, faço faculdade, como a marmitinha fit, vou pra academia, entendeu? E ainda Estudo. tenho saúde mental. E ainda tenho Entendeu? saúde mental, tudo em 1 minuto, dentro do Reels, gente, é incrível. É impressionante a capacidade que a galera tem de agrupar tudo em 1 minuto Não é? e parece que funciona. Sim. Sabe que, por exemplo, me veio na cabeça agora aqui, daqui a pouco a gente vai voltar nisso, mas esse momento, por exemplo, do podcast, não tem isso. Sim! Né? É a primeira vez que eu estou nu, gente, de frente de vocês. E o humano é isso, tem a gargalhada, tem os erros, tem a compreensão, tem um espaço, gigantesco, sabe? E, querendo ou não, é uma coisa que atrai, Sim. né? É a elegância, né, do humano. Sim. Então, o É cheiro. o feeling, né? Feeling, né? isso mesmo, a sensibilidade. Volta, deixa eu voltar pra não perder esse... Pra rede social, vamos lá. Esse Então ponto. tem essa aluna, né? Mas tem muitos outros alunos que também fazem a rotina bonitinho. Tem outros alunos, por exemplo, que mostram a rotina já como residente. Porque, como eu falei, tem a clínica médica que você faz 3 anos. Então, depois da clínica médica, se você quer ser cardiologista, você precisa fazer mais 2 anos. Então, você precisa prestar outra prova pra fazer mais Enquanto 2 isso, anos. eles podem já trabalhar? Podem. A Liberado. residência já é remunerada, não? A residência é uma... Geralmente ali é em torno de 3.500. Não é muito grande, né? Assim, o valor... O salário Versus o salário quantas de um horas de médico. trabalho? Ai, menino,
Rapaz, eu acho que depende bastante Da- da do especialidade hospital, do hospital. Tudo, né? É. Mas assim, eu confesso pra você que agora eu não vou lembrar, mas eu vou chutar ali muito mais de 800 horas, muito mais. Eu nem não me recordo agora, Tá. pra ser mais sincera. Mas é assim, eu não sei nem o que te falar, Grey's porque Anatomy, gente. cirurgia geral, praticamente, eu tenho vários, né, também, vários pacientes agora, né? No caso que eles já estão na residência de cirurgia geral e eles têm plantão, por exemplo, de 24 horas, 3 vezes na semana. Você sabe que você fala de cirurgião geral? Me dá um negócio dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu penso assim, essa galera da medicina, claro que são escolhidos por Deus, né? Tem um dom. Sim. Assim como os psicólogos. Eu admiro muito, eu admiro total. Mas, gente, é um nível de busca de perfeição, porque eu não posso errar. E é exatamente isso. E eu quero Tem que ser o melhor. Tem que ser perfeito. Não é? É uma questão de competição, eu sempre falo isso também, né? É uma questão de competição mútua, só que assim, inconsciente também. Inconsciente. Sabe? Cada um tá E tem tentando o nível se de juntar. cobrança também, que são diferentes, as regras são diferentes, os sapatos são diferentes, São gente. diferentes. Não adianta, Você vê tudo sabe? isso lá, né? No Todo dia a dia. todo dia. Mas é o que eu falo, eu gosto muito, sabe? Mas eu gosto muito de trazer essa questão humana, entendeu? De cada um. Sabe? Justamente por causa disso. Não Nada esqueça de quem TCC, vocês né, são. amiga? Nessa hora, o organizacional vem ali, né, no TCC. Bora resolver isso daqui agora, né? Porque a sua queixa inicial é o quê? É ansiedade. Ansiedade por conta de quê? Por conta de quê? Né? É por conta da prova, é por conta de autocobrança, né? Porque eu sempre falo, não tem ninguém nesse mundo que nos cobre muito mais do que nós mesmos. Do que nós mesmos. E eu tava vendo um vídeo, eu adoro um canal que acho que é Psicologia do Buzu. Se eu não me Muito engano. bom. Vários vídeos incríveis. Muito bom. E aí eles postaram assim, eu saindo da terapia, descobrindo que sou eu mesmo causador de todos os meus problemas. tormentos. É uma pessoa lá, desfalecida, Mas né? é por isso que a gente fala Mas sobre a questão todos. da terapia. Se eu tenho ansiedade, fui eu que causei, gente. Se eu tenho depressão, eu cheguei neste caminho. É porque eu falando assim, vai parecer muito agressivo, né? Não, mas assim... Nós somos causadores disso, né? Mas tem a construção disso tudo. Não, mas é essa questão que a gente fala também da fuga da terapia, Sim. entende? Que a partir do momento que você descobre que é você que é o causador Tchau. disso também, aí você fala, não, pra que isso? Exatamente. Porque a terapia, eu sempre falo, não é 100% flores e coisas Não, maravilhosas. É choro, lágrima e algumas vezes A desespero mesmo. maioria do tempo. Mas assim, gente, é coisa Gente, assim... vocês fazem terapia? Sim, Fazemos. sim. É. Não É de por causa- casal, não de individual. Você já fez quando pequena, você voltou a fazer então. Ah, já, né? Até mesmo no Gosta? processo da terapia, É né? apaixonante, Da né, terapia, amiga? perdão, da faculdade, né? Do processo da faculdade, os professores também Como te que é o- obrigam, Fala né? pra mim como que é o seu momento na terapia. Como que você se sente? Ai, olha, eu só... nem sei como eu me sinto, confesso pra vocês. Que é um misto de emoções também, é aquele momento que eu posso falar realmente das É o seu coisas que eu momento, estou não é? sentindo, sabe? Cheguei. Tipo Né? assim. Então, e assim, eu sempre falo, e eu concordo com vocês, viu, pacientes, que 1 hora, algumas vezes é pouco, confesso, né? Mas é aquela coisa, o que eu posso trabalhar naquele momento, sabe? O que mais me incomodou durante a semana, E é o mês, que vem por exemplo, pra fala, não é? Pro Exato. espaço de fala. sabe? Então, é a questão do reconhecimento, de novo, do onde dói, né? Dessa questão da cicatrização. E Então, como assim, lidar com isso? Lidar, sabe? Eu acho que o mais importante de tudo isso é você aceitar esse processo e saber que ele não tem prazo. Entende? Ele não tem prazo. Não tem como eu falar, ai, a Carol vai se sentir melhor daqui a 1 mês, sabe? Daqui a 1 ano. Não tem como eu fazer isso. E um treinamento também, né, cara? Porque, por Exato. exemplo, a partir do momento que a gente tá em terapia, a gente tem a responsabilidade terapêutica. Então, por exemplo, você vai começar a caminhar. A evolução depende de você. Né? A evolução depende da sua boa vontade, depende dos seus novos exercícios, das É suas 50, novas práticas, 50, né? 50 novos você e pensamentos, 50 50, psicólogo. 50, total. Eu acho que automaticamente a gente acaba cortando coisas que nos fariam mal. Uhum. A gente fala, pô, isso aqui não faz tão bem pro meu psicológico. Não vou fazer. A terapia, só de começar a terapia, isso já... espelho na nossa frente, fica né? engajado. É. A gente se engaja com a terapia, né? Isso é Fala, verdade. não vou fazer isso, que isso aqui me faz mal.
Sabe? Como quem começa a academia fala, não vou comer um hambúrguer porque me faz mal. E sabe aquele negócio de você falar assim, isso aqui me faz mal, e saber que você vai ter que falar sobre isso a qualquer Sim. momento? Sim. Mas é o Vai fato chegar a de falar. hora de você sentar naquela poltroninha, naquela cadeirinha, naquele divã e falar, olha, eu fiz isso, isso e isso. Mas quando é muito importante essa questão do como a gente fala, entendeu? Quando fica ali no pensamento, a gente ainda não verbalizou, então Exato. não se torna tão concreto, né? Concreto, real. Então, assim, é tão importante quanto você falar, porque cada hora que aquela feridinha, quanto mais você falar, mais você sabe lidar com ela, Uhum, né? sim. Vamos colocar um exemplo de luto, por exemplo, né? Nesse caso, quando você Como fala eu falei, a é um primeira treinamento. vez, Quanto mais você falar, exatamente. melhor é. Então, assim, no primeiro dia você vai chorar, você não vai conseguir falar. No segundo dia, pode ser que a gente ainda não consiga falar. Aí, depois de uma semana, pode ser que a gente fale e chore menos, sabe? Só que é tudo um processo. Não... E eu sempre falo, não é manual de instrução, não tem manual de instruções, sabe? Não é nenhuma receita de bolo também, então... Isso na faculdade pra gente era um pouco chocante, né? Sim, Porque a gente tinha um conteúdo, você vai ter todo um conteúdo, Rafa. E você vai aprender muitas coisas. Tipo, vai dominar muitas línguas. em vai ver- teoria é maravilhoso. É Na incrível. prática... Tenho certeza disso. Mas, meu, teoria é muitas incrível. coisas nos escapam, sabe? Sim. E, por exemplo, é porque a gente podia passar horas aqui falando, né? Mas já tá acabando, gente. E assim, gerações. As coisas se repetem dentro das gerações. Dona Alessandra, minha mãe, Ah, ela fala muito isso, que a vida é isso. Acho que a primeira vez que a gente termina um relacionamento, a gente sofre, mas na segunda talvez a gente não sofra tanto, porque a vida é aprendizado. Então, Aprendizado. conforme a vida vai se repetindo, as experiências vão se repetindo e a gente vai lidando melhor com as Aperfeiçoando. experiências, Exato. sabe? As coisas novas são surpresa, mas quando acontecer de novo aquela coisa, porque normalmente acontece, poucas coisas acontecem uma vez só na nossa vida. Isso. Sabe, a gente vai saber lidar melhor com aquilo. E a terapia é muito disso, a gente conseguir lidar um pouquinho por dia. Sabe, tem uma ondulação, às vezes melhor, às vezes a gente não tá tão bem, mas a gente conseguir evoluir um pouquinho por dia, sabe, eu acho que isso faz toda a diferença no processo terapêutico. Né? Terapêutico. E aceitar essa evolução, esse processo de evolução. Sim, Né? Tem muita gente hoje que você vê que não tá nem aí. sim. Não tá nem aí com a responsabilidade de si. Sim. Né? E quem dirá com a do outro, quem dirá com a da família. Sim. Né? E aí há casos e descasos. Né? Muito legal, gente. Deixa eu falar uma coisa. É que eu devia ter falado também no começo e não falei. Várias coisas, né? Gente, como a gente falou, não é massa, não tem manual de instruções. Não tem, a gente tá aprendendo não é uma agora. receita de bolo, então... Como tá acabando, e foi, acho que providencial até. Vou falar um pouco da origem da palavra encontro com H. Muita gente me pergunta isso, né? Mas por que não colocou encontro da Fátima Bernardes e tal, que é com E, né? Da Fátima, nem é da Fátima mais, Não é é da mais. Mas Patrícia. não é mais a Fátima. Beijo, Patrícia, te adoro, viu? Patrocina Vem aqui. nós. Vem aqui, em breve. Aguardamos você No nosso encontro, no né? nosso encontro. Só que o nosso é com H. H de humanista, H de Heitor, H de homens, né? Humano. De humano. Eu acho isso muito grande. Esse H de humano, ele traz um Freud dentro, né? Lacan explica, né? Ai, não. Péssimo, E gente. também de Ipapante. Ipapante com H, né? H-I Papante. H-I não, perdão. H-Y. Ipapante é uma palavra grega que significa o melhor encontro. O melhor encontro, qual que é o seu melhor encontro? O que você vai proporcionar no seu melhor encontro? Gente, qual que é o melhor encontro nosso? A gente pode começar... O meu melhor encontro? O meu melhor encontro foi a Carol, com certeza. Ai, que bonitinho. E foi um encontro. Não, e foi um encontro que não era pra ser um encontro. E vocês sabem que 2 em 1. Sim. Né? Foi um encontro muito encontro. Resumidamente, aquele aplicativo, o Happn, que você encontra as pessoas De encontro! que cruza o caminho. Verdade! E a gente deu match e mostra onde foi que a gente se encontrou. Onde que a gente se cruzou no caminho. Mas eu não passei naquele lugar naquele dia. Ah, Eu passei, ele não. Ela passou, eu não. E apareceu que a gente se encontrou lá. ah. Então foi o maior acaso que gerou o maior encontro da minha vida. Um acaso de um encontro. Sim. Né? E a força que tem os encontros, não é? Sim. Isso eu queria trazer muito, né? E tipo, a força, ela vai além. Porque, por exemplo, eu posso te passar uma coisa falando num vídeo na internet.
Outra coisa é o que você se doa no encontro. Sim. Né? E, por exemplo, muito do que a gente se doa passa também pela nossa terapia. Né? Porque é o encontro nosso, como a gente tava falando no começo, né? Exato. É o encontro nosso. Eu tava falando dos Hs, né? Gente, TDAH. Ainda tem o O H de H de TDAH, tá? Hiperatividade. E aí bolou esse logo, né? No logo, eu coloquei isso, né? Essa sensação do H, da pessoa se abrindo, se descobrindo para uma nova vida, aquela coisa humanista, E se abraçando pro encontro. E se abraçando pro encontro, as cores da É uma saúde. questão de liberdade também, né? É uma ali, questão né? de liberdade. Liberdade de escolha, Sim. né? E A conhecimento. qualidade dos encontros, eu acho que tá ligada diretamente ao quanto a gente se permite. Isso. O quanto a gente se entrega ao Que é encontro. aquela ciência, né? O reconhecimento. Eu quero, né? Eu quero conhecer, eu quero evoluir, eu estou fazendo isso, para isso, sabe? Perfeito. É porque a fuga, hoje em dia, o espaço de fuga, né, que existe, muitas vezes é para ocultar a realidade social, Sim. né? Sim. A realidade social dentro da nossa casa. Né? A realidade social de pegar um ônibus lotado todos os todo âmbitos, dia. né? Em todos os âmbitos, é muita coisa. Muita coisa. E aí me surgiu, eu tava lá pensando, né? Ai, o que eu vou fazer e tal. E aí eu falei, meu, tem que ser uma palavra marcante. E eu via que essa palavra. E foi tudo na mesma semana. E aí veio, numa leitura que eu tava lendo, essa palavra empapante. E eu fui procurar, que era grego, né? Aí tava lá, o melhor encontro da vida. Eu falei, não, tá brincando comigo, né? Eu falei, é agora, é essa cereja palavra. do bolo. Pronto, aí juntei, vai ser H mesmo, porque eu sou exibido, entendeu? Botei o Hzão lá, Ficou encontro. E aí Perfeito. o podcast a gente vai fazer esses encontros, né? Coloquei no plural, porque vai ser sempre eu e mais uma galera, uma turma. Vocês aguardem os próximos capítulos, que tá bem legal, próximos episódios. E dentro dos encontros sai essa massa. Sai sentimento, sai cura, sai emoção, né? Quantas vezes eu encontrei a Carol, né, em situações da vida, gente, que a gente foi se construindo, né, amiga? Sim, muito. O O quanto é bom, né, também essa questão da troca, da nossa parceria, troca. né? Por mais que nós estivéssemos passando por conflitos diferentes, ainda assim a gente fala, não, amiga, vamos, né? Não, amigo, vamos, bora, sabe? E um levando o outro. Um levando o outro. E a soma dos encontros, gente. Eu Sim. sempre falo isso, né? Falo até pros meus pacientes, meus clientes. Amiga, você fala paciente ou cliente? Eu falo paciente. Você fala paciente, Eu minha falo tia, paciente. tia Lu. Sempre fala, Heitor não é cliente, é paciente. Eu falo insisto. paciente. Porque tinha uma professora na faculdade que falava, não é paciente, é cliente. E aí fica essa luta na minha cabeça. Eu prefiro o paciente, eu acho que, não por uma questão de doença, né, em si, mas eu acho que por uma questão de contato mesmo, né? Ele está chegando, né, até você por uma questão de ajuda também, sabe? De troca, Aquele chiclete, né? sabe? verdade. É a questão do Ixi, tem gente que companheirismo, chega né? no consultório lá e fala, oi, amigo. Oi. Aí o amigo, O amigo a gente então. fica assim, né? Aquele eu corrijo. Algumas vezes a gente Eu corrige, conto ou não é você por mal, conta, viu? né? Mas algumas vezes a gente corrige, não é por mal. Não mas já assim, chega abraçando, justa- beijando, eu não te conheço. A questão do beijar, do abraçar, eu acho que também é essa questão Vai muito do da humano, pessoa né? também, Mas também né? de um tempo, né? No Uhum. primeiro encontro, de fato, você não vai chegar e vai falar, ai, tudo bom? Não, né? Mas você vai ter uma empatia ali. Mas a questão, depois de um tempo de tratamento, é normal, né? Do acompanhamento é normal a gente ter o abraço, a gente ter o beijo, né? Assim dizendo. Mas eu confesso pra você que eu gosto dessa questão do paciente. Na realidade, até os meus pacientes gostam bastante disso, porque eles falam, não, aqui eu sou o paciente, sabe? Os meus também, sabia? Exato. Eles se sabe? sentem abertos com essa palavra. Tem gente que me chama de doutor. Sim, Eu também adoro, tem. tô chegando lá, gente. Falta doutorado. Aquela eu me sinto muito importante quando me chamam de doutora, mas eu também não corrijo, sabe? A questão Deixa no do espaço amigo dele. também. Exatamente. A questão da amigo, por exemplo, eu falo. Lembra que algumas vezes, né, nós não somos amigas. Nós temos uma troca, um vínculo aqui, mas, né, não somos amigas. Mas, assim, é muito mais pra você se sentir confortável nesse momento. Porque eu falo também, essa questão de ter amizade, né, ter algum amigo, você pode ter o medo do julgamento. Na terapia, você não tem Não que tem. ter esse medo de julgamento, porque nós não julgamos. É tão eu, na terapia, né? Eu vou julgar quem? Exato. Não é? Sabe? É tudo sobre a gente. É tudo sobre a gente. Gente, e o encontro, né? Tudo isso que formou o encontro na minha vida, hoje eu sinto a força que isso levantou, sabe? E, por exemplo, eu falei até essa semana nos meus stories lá,
atualmente estou com 300 seguidores, digamos assim. Mas são 300 seguidores, sabe, de luxo, que interagem, que conversam, que estão ali, que falam, Heitor, é isso, Heitor, gostei dessa frase, Heitor, tá lindo, sabe? E outra coisa, me procuram para ajuda. Sim. Sim. Entendeu? Que é o meu serviço, né? Em outro episódio eu vou falar porque da psicologia pra mim e como que começou tudo isso, né? Mas essa palavra ela é muito forte, né? Ela tem a possibilidade de renovar, de recomeçar. O encontro das fases da nossa vida, né? O encontro de um Heitor com outro Heitor, né? Sim. Um novo e O um mesmo velho. Heitor que gente- comeou a faculdade não é o mesmo de hoje, né? A A gente Entendeu? gente sabe é o disso. produto dos nossos A encontros. gente né? é o produto dos nossos encontros. Essa é a nossa frase. Essa é a nossa frase, né? E, por exemplo, como a Ká tava falando, né? O encontro, ele soma, né? A gente soma. Eu tô emocionado. Daqui a pouco eu não tô conseguindo mais falar, gente. Vai tá acabando, tá? E assim, eu quero levar essa marca mesmo pra que o mundo conheça, sabe? Pra saber que a gente precisa da gente, Com certeza. né? E o da gente, dentro do da gente tem a gente em primeira pessoa, tem o eu. Muitas vezes as pessoas esquecem disso, né? Não é só os outros, né? E é isso, gente, esse ciclo, essa roda, sabe? Não estamos sozinhos, precisamos dos outros e precisamos nos cuidar. Sim. E um ajudando o outro, um passando conhecimento pro E outro. pra cuidar dos outros, a gente precisa estar bem primeiro. Né? Entendeu? Precisa desses encontros, precisa desses happen. Né? Fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui. Muito obrigada É pelo recíproco. convite. Nossa, gente, parte de mim, minha família, tantos anos, né? É um privilégio. É um Se eu não privilégio tá no- tiver é um nesse privilégio tá no- casamento, neste encontro, Esse encontro. com até certeza, lá está- teremos outros aqui. Com Né? certeza. esperamos. Espero que vocês tenham gostado, eu amei. Incrível. Né? Amei. Meus primeiros, né, foram cobaias, toparam logo de cara. Nossa, eu só tenho gratidão mesmo, pura de coração. E obrigado mesmo em tudo do projeto, sabe? Eu sou muito agraciado na vida, né? A Ká me acompanha há 10 anos, ela sabe o tanto que eu sou mimado pela vida, porque eu tenho tantas oportunidades boas. E aqui, ó, minhas oportunidades boas, né? As pessoas cuidam bem de mim nos encontros. Não é mesmo, galera? É um privilégio, Obrigado. Não pelo- chora, não! Ai, gente, Essa é uma manteiga tô derretida, muito né? orgulhosa de você. Né? Te amo. Vou nem falar muito. Vai que escorre aqui, não. Não, e Melhor ela não. toda preocupada, gente, em falar. Como é que eu vou falar? Ai, eu não quero parecer assim, assada. Eu falei, amiga, você é maravilhosa. Vamos pra frente da câmera. Ai, A gente gente. ficaria mais algumas horas, tranquilamente. 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 Né? Batendo papo, Vamos vai embora. vamos marcar. As próximas, Wellington. Quando Eu quiser. só marquei 1 hora hoje, mas das próximas eu vou marcar mais, porque não dá. 1 hora é muito bom. pouco. É muito Não bom, é? é muito produtivo, né? A gente vai que vai numa boa, né? Não tem essa pressão nenhuma. Gente, É, eu mas eu amei. tô muito Obrigado. Orgulhosa de você. Muito Pelo obrigado. nosso Muito encontro. feliz Ai, pelo tô seu arrepiado. Processo, Nasceu, pelo seu gente. progresso e pelo seu encontro. Obrigado. E muitos obrigado, outros obrigado. encontros, Que amigo. venham todos os Muito. encontros. Tudo isso é possíveis. parte de nós. Exato, mérito seu. Eu não conseguiria Não esquece. sozinho, né? Mas ainda assim, Encontros. se não tivesse muita parte sua, Ah, com né? certeza. Ficaria. Fogo na bomba, como eu digo. Obrigado, gente. Beijo, Até o gente. próximo encontro. Até. Trago novidades pra vocês. Um beijo. Tchau, Tchau. galerinha. Obrigado.